A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Hoje vamos meditar nos versículos 16 a 21 novamente, desta vez observando mais as filosofias que Paulo enfrentou em Atenas, os epicureus e os estoicos. O título da mensagem é Filosofias do Mundo. Cuidado! E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Deus abençoe a sua palavra na nossa mente e no nosso coração. Vimos Paulo, que veio fugido de Bereia, como ele saía de todas as cidades pelas quais passava, e estava em Atenas, capital da Grécia. Uma cidade maravilhosa, como já vimos anteriormente, cheia de monumentos, de esculturas. E Paulo estava ali esperando Paulo e Silas, que ia encontrar Paulo ali naquela cidade. Mas Paulo não conseguiu ficar esperando por eles. Já entrou em ação. A palavra de Deus diz que o seu coração se constrangeu de ver aquela cidade. Era para ser admirada, mas no fim ele foi indignado, porque ele percebeu que aquelas construções, aqueles edifícios, a maioria deles era para cultuar a deuses. Ele percebeu também que em cada esquina tinha uma escultura, um ídolo, um deus estranho para nós, os cristãos. A cidade era cheia de ídolos. Então Paulo começa a sua ação mesmo antes de chegarem os outros colegas, amigos de viagem, outros enviados, e nesse termo enviados, apóstolos, para estarem com ele nestas viagens. E Paulo então começa a ir nas sinagogas e debatia com os judeus e com aqueles gregos que temiam ao Deus verdadeiro. E Paulo ali dentro apresentava Jesus Cristo como o Messias enviado de Deus. Mas ele não ficou só dentro das sinagogas. A palavra de Deus nos diz que ele saiu também às ruas, às esquinas, nas praças, e ali ele pregava o Evangelho. E quando ali em Atenas nós vimos que as pessoas falavam, as outras pessoas queriam ouvir. E vieram aquelas pessoas já bem preparadas, sábios da época, filósofos, e estava ali então esses dois grupos, os epicureus e os estoicos. Mas o que quer dizer isso? Quem são essas pessoas? É sobre isso que quero falar neste momento, nesta pregação. Os epicureus eram seguidores de um homem chamado Epicuro. Era um filósofo grego que viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Se estamos aqui há 40, 50 anos depois de Cristo, então ele já está
há mais de 300 anos, longe desse homem que lança esta filosofia, Epicuro, e uma quantidade de pessoas seguem as suas ideias, seguem as ideias de um homem. O que é que eles acreditavam? Eles acreditavam, se é que existe um Deus, esse Deus, ele não é todo-poderoso, porque ele não pode evitar o mal que acontece. Se ele é todo-poderoso, então ele não é bom, ele é mau, porque ele permite o mal. E essa filosofia tem tomado conta de muita gente. Quantas pessoas culpam a Deus pelo mal que acontece? Quando as torres gêmeas foram atacadas, perguntaram para a filha de Billy Graham, onde é que estava Deus nesse momento? E ela respondeu, ele está onde sempre esteve, o homem é que se afastou. O que é o mal? É a ausência do bem. O mal, ele não ocupa o lugar do bem. O mal é alcançado por aqueles que se afastam do bem. E aí querem culpar a Deus. Buscam a sua própria vida. E depois, quando as coisas não estão bem, aí eles culpam a Deus. Mas que Deus é esse? É um Deus distante. É um Deus que não faz parte da nossa vida. Essa é a filosofia dos epicureus, que nós vemos também essa mesma corrente na maneira de viver, ou seja, na filosofia de muitas pessoas hoje em dia, que qualquer coisa acusam Deus. Por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus permitiu isto ou aquilo? Outros que acreditam que Deus não pode fazer nada porque ele está longe, ele está distante, e que ele não está atendendo e nem sabe do que passamos, que não adianta orar que ele não ouve, e as suas mãos, como um ídolo feito de barro, também não pode fazer nada por nós. Que Deus é esse que essa filosofia apresenta? Quem pensa assim não conhece a Deus. Não pode conhecer a Deus uma pessoa que pensa desta maneira. Não conhece a Bíblia. A Bíblia nos ensina muitas coisas, e uma delas é sobre a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá a condição de fazermos o bem, mas também de fazermos o mal. É uma escolha. Deus nos dá dois caminhos e manda que escolhemos o caminho do bem e o caminho do mal. E você sabe qual é o final de cada um. Você deve ter ouvido falar da lei da colheita. O que você planta, ou você colhe. É uma regra geral. Existe exceção? Existe. Às vezes você cuida bem de uma pessoa, ou seja, você está plantando coisas boas na vida daquela pessoa, mas no fim ela é ingrata. Então você colhe ingratidão. Existe exceção, mas a regra geral é: você colhe o que planta. Se você plantou maçã, vai colher maçã. Se você plantou espinho, você vai colher espinho. O que é que você vai plantar? Você pode escolher o que plantar, mas depois a colheita, você não tem escolha. Você tem que colher aquilo que você plantou. Diante esta filosofia nos propõe ter uma vida, já que Deus é um Deus distante, vamos cuidar de nós mesmos. Então eu não posso contar com Deus, eu vou contar comigo mesmo. Então eu vou cuidar da minha vida. O que é que os epicureus acreditavam? Acreditavam em viver bem a vida. E nós vemos essas filosofias ainda hoje em frases como deixa a vida me levar, leva eu.
O que eu quero é ser feliz, só alegria. Pessoas que vivem buscando o prazer, atrás do prazer. Ganham dinheiro trabalhando mais para gastar no prazer. E aí buscam drogas, bebidas, adultério, buscando o prazer carnal. Essa é a linha do epicureu. Como a vida não pode ser vista por Deus, não pode ser também cuidada. Então cuido eu da minha vida. Vivo do jeito que eu quiser, eu sou dono da minha vida. Faço aquilo que eu quiser fazer. Tudo bem, mas o que é que você vai colher? E aí já não é mais do seu controle. Você vai colher aquilo que você plantou. Para os epicureus, o prazer era o alvo principal da vida deles. E os estoicos? Os estoicos eram seguidores de um homem chamado Zeno. Por que o nome estoico? Porque estoa no grego quer dizer pórtico, portão. E ali havia uma praça. E Zeno ensinava as pessoas ali naquele lugar, ali naquela praça. Então as pessoas que viviam sob aquele pórtico era chamado então do estoicos, que seguiam as doutrinas de Zeno. O que é que eles ensinavam? A filosofia deles era diferente da filosofia dos epicureus. Os estoicos tinham uma vida mais elevada. Eles também não acreditavam no Deus. Eles acreditavam num Deus, mas num Deus natureza, num Deus tudo, panteístas. Tudo é Deus. Deus está em tudo. Tudo é Deus. Não quebra o galho da árvore porque você está machucando Deus. Não ofende o animalzinho, não mata o boi porque é Deus. Eu sou Deus, vós sois deuses, diziam eles. Tudo é Deus. Deus está em tudo, tudo faz parte de Deus. E quando eu morrer, eu vou fazer parte de toda essa natureza. Mas eles tinham um outro procedimento. Não era a busca do prazer, mas a busca de uma vida de alta qualidade. Fugiam então de toda forma de prazer. Não só do prazer, mas também do mal. Se eu tiver uma vida regrada, uma vida bem vivida, com boa alimentação, com bom sono, então eu vou ter qualidade de vida. Essa era a doutrina deles, mas era ele. E Deus, onde é que fica? Deus está fora. Eles ensinavam que quando morriam, eles passavam a ser parte da natureza, do cosmo. Para eles, as pessoas que atingiam esse entendimento, eles não tinham medo da morte, porque a morte para eles era uma transformação daquilo que eles eram para as outras coisas que iam perpetuar-se na criação, seriam eternos. Eles viam Deus de todas as formas, um Deus impessoal. Então, para eles não existia Deus. Tudo que vemos nessas duas filosofias são ensinos errados. Ensinos que conduzem à perdição, para longe de Deus, se aproxima do mundo. E o que é que nós devemos fazer diante deste conhecimento da forma de vida dos epicureus que vemos nos dias de hoje? Viver para o prazer, viver o dia a dia como se não houvesse o amanhã, e também os estoicos, que na verdade são os panteístas, pessoas que acreditam que tudo é Deus. O que é que nós podemos fazer diante disso? Em primeiro lugar, nós devemos nos sentir como Paulo se sentiu.
Paulo ficou constrangido de ver. E quando aquelas pessoas que se mostravam tão sábias e na verdade estavam longe da verdade, daquilo que eles queriam, a vida, uma vida de qualidade, uma vida eterna, uma vida com Deus, mas ao contrário, estavam indo por outros caminhos, nós também devemos nos constranger, sentir tristeza de ver as pessoas sendo enganadas por filosofias presentes na vida dessas pessoas. Se acham sábios, mas os caminhos deles são tortuosos, caminham para a perdição. Quantos são os que vêm conversar conosco, trazem doutrinas estranhas à Bíblia, religiões, seitas, acreditando naquilo, e ainda nos olham com ar de superioridade, e às vezes com dó de nós, os cristãos, que acreditamos na salvação por Cristo Jesus. Nós devemos sim nos constranger por eles, como Paulo se constrangeu ali. Paulo não quis mostrar sabedoria humana, Paulo quis mostrar para eles a sabedoria de Deus. Você precisa sentir tristeza ao ver as pessoas perecendo nas vãs filosofias deste mundo. Não é contra a sabedoria do mundo que eu estou pregando. Porque a sabedoria do mundo, como por exemplo a engenharia, a medicina e tudo mais, tem feito grandes benefícios para a humanidade. Estou falando a respeito das pregações que se voltam para a definição da vida. A vida eterna. Eles estão perecendo sem Cristo. Sem Cristo não há salvação. Em segundo lugar, nós precisamos nos cuidar para não deixarmos que essas filosofias nos engulam, para não deixar que nós caiamos nas ciladas destas seitas filosóficas que afetam tanto a mente da humanidade. A sabedoria do homem é imperfeita. A sabedoria de Deus é perfeita. Por que é que vamos trocar a perfeição da palavra de Deus pela imperfeição de filosofias do homem? Mas para isso, nós precisamos reter firmemente a palavra de Deus. Precisamos estudar, meditar, decorar até a palavra de Deus. Reter firme a palavra de Deus para não pecar contra Deus, para não cair em ciladas armadas pelos inimigos. Os epicureus acreditavam num Deus distante. É como se dissesse, olha, esquece Deus. É você por você mesmo. Os estoicos acreditavam num Deus impessoal. Não era pessoa, não é ser, é tudo. É uma folha, é uma flor, é um inseto. Nós sabemos que Deus está presente, diferentemente do que pensam os epicureus. Nós sabemos que Deus é uma pessoa, diferentemente do que pensam os estoicos. Nós sabemos que Deus está presente, que Deus cuida de nós, que Deus fala conosco, que Deus interage conosco, que Deus ouve sim as nossas orações. Precisamos aprender mais e mais sobre Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Adoramos ao Pai através do Filho. Adoramos o Filho que agrada ao Pai. E o Espírito Santo que nos ilumina no entendimento de todas essas coisas. Devemos oferecer os nossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não vivemos pelo sentimento, como aquelas pessoas, estou sentindo Deus aqui. Nós não precisamos sentir, nós sabemos que Deus está aqui. É a razão, não é a emoção na frente, mas é a razão. A razão que nos provoca a emoção que vem atrás. Nós, como se fosse um trem, explicado nas 4 leis, como se fosse um trem, a máquina é a razão. E os vagões de trás são a emoção. Servamos a Deus de maneira inteligente. Que o nosso Deus, Ele está presente em nossa vida, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações. Que Deus ouve sim as nossas orações, recebe o nosso culto, abençoa a nossa vida, nos guarda em todas as nossas atividades e nos tem livrado do mal. E quando Ele mesmo permite alguma coisa, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. E se Ele nos recolhe, é para os seus braços que vamos. Amém. Deus abençoe a todos.